Olá, meu amigo e minha amiga. Está pintando tornozeleira eletrônica para Bolsonaro. Isso mesmo. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para o encontro num dia de grandes discussões aqui no Brasil sobre qual será o futuro do inelegível em função desse episódio bizarro que foi revelado ontem. Ele ter se escondido numa embaixada da Hungria em pleno carnaval. E as justificativas são as mais risíveis, as mais estapafúrdias. E agora ele está com prazo ali para poder explicar que história é essa para o ministro Alexandre de Moraes. O destino próximo de Bolsonaro está nas mãos do ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu vou conversar com vocês sobre essas situações, as interpretações que o mundo paralelo está tentando passar para a sociedade e mesmo o que ele está dizendo também, né? Que prova cada vez mais o seu caráter, o seu perfil. Bom, vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, tem várias situações, né, que estão despertando muitos debates. Fato é esse aqui. Moraes dá 48 horas para Bolsonaro explicar a ida da Embaixada da Hungria após apreensão de passaporte. Defesa do ex-presidente foi intimada pelo ministro a enviar esclarecimentos no inquérito do golpe. Gente, tem uma questão agora, né? O Bolsonaro, nesse episódio, ele não é testemunha, né? Ele está figurando como indiciado. Então, o que ele pode dizer? Ele simplesmente pode ficar calado também. Ele se apresentando, né, para explicar, ele pode usar o direito de ficar calado. Então, as interpretações que o judiciário, no caso o ministro Alexandre de Moraes, terá será uma. Ele pode comparecer e tentar explicar aquilo que está nas notas ali, na nota de defesa. Mas vai explicar o quê? Que ele foi numa segunda-feira à noite de carnaval para uma embaixada sem levar nada e de repente foi se mocosando ali, né? Ficou se escondendo ali, ninguém sabia que ele estava por ali. Gente, é uma história absolutamente risível e a gente vai ver que ele está absolutamente desesperado. Ele está percebendo paulatinamente que a cadeia está chegando. Não foi por outra razão que ele se acovardou mais uma vez. Isso para dar uma lição para quem é bolsonarista, acreditou tanto nessa figura, né? Quanta gente está na cadeia, gente que não teve a chance de pedir um asilo, né? E se bem que o asilo, no caso aí, seria discutível até, né? Você dar um asilo para alguém que está praticando um crime, né? Alguém que está tentando destruir a democracia de um país, isso é uma coisa discutível. E tem um outro fato também, né? A Hungria não é signatária do Tratado de Viena, que estabelece acordos, né, para asilos políticos também. Então, a situação ali é cheia de buracos ali. Mas quem vai decidir sobre o futuro do inelegível, a partir de agora, será o ministro Alexandre de Moraes, né, que é o relator dessa história toda aí. Bom, daí ontem, vendo o Jornal Nacional, percebam como é que eles dão uma versão assim, super edulcorada, né? Deixa eu dar uma arrumada aqui nessa tela aqui, gente. Super edulcorada, né? Percebam os verbos que são utilizados na apresentação da matéria. Eles fizeram uma coisa totalmente asséptica, né? Não colocaram ninguém para opinar, nenhum especialista em direito internacional, nenhum especialista nessa questão. Então, simplesmente eles noticiaram porque eles não tinham como esconder isso, porque isso foi disparado para o mundo todo, né, através da matéria do New York Times. Tá? Mas percebam só o verbo aqui que a Renata Vasconcelos utilizou na abertura dessa matéria. O que o Bolsonaro foi fazer na Embaixada da Hungria, segundo a redação do Jornal Nacional? Vamos lá. O jornal The New York Times revelou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro permaneceu 2 dias na Embaixada da Hungria, em Brasília. Olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro permaneceu 2 dias na Embaixada da Hungria. Foi isso que aconteceu? O verbo utilizado correto é esse? Então, o verbo permaneceu. Permaneceu é o seguinte, né? Você estava lá e você permaneceu, né? A ideia é que passa isso. Então, eles deram uma edulcorada, né, no que aconteceu, mas eles acabam mostrando a contradição no próprio verbo ou nos verbos utilizados pela matéria do New York Times, que não disse que ele permaneceu. Vamos lá aqui que disse o The New York Times. Brasília. O título da reportagem afirma que Bolsonaro é alvo de investigações e se escondeu na embaixada. Opa! Ele não permaneceu, a senhora Renata Vasconcelos, o senhor William Bonner, que é o redator-geral do Jornal Nacional.
A matéria original está dizendo que ele se escondeu. É diferente de se hospedar, se abrigar, etc, 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 né? Numa aparente busca por asilo. Em 12 de fevereiro, 4 dias depois de a Polícia Federal recolher o passaporte dele, o ex-presidente chegou de carro. Minutos depois, apareceu ao lado do embaixador húngaro Miklós Raumai e mais 2 homens. Pouco mais de 1 hora mais tarde, o jornal afirma que funcionários da embaixada carregaram roupas de cama. No dia seguinte, 13 de fevereiro, Bolsonaro aparece mexendo num celular. Na tarde do dia 14, ele caminhou até o carro, que partiu em seguida. Em nota, a defesa de Jair Bolsonaro declarou que ele mantém um bom relacionamento com o primeiro-ministro Viktor Orbán, com quem se encontrou na posse do argentino Javier Milei. Que ele foi convidado a se hospedar na embaixada, onde, nos 2 dias... Fala sério, a embaixada fica 20 quilômetros lá da casa que o Bolsonaro tem em Brasília. Foi hospedar em pleno carnaval, dessa forma chinfrim. Fala sério, né? Conversou com autoridades húngaras sobre o cenário político dos 2 países. A embaixada da Hungria não se pronunciou. Vocês imaginam, o Bolsonaro em pleno carnaval, pensou, sabe o negócio? Eu vou lá para a embaixada da Hungria, vou me mocosar lá, para ficar discutindo os assuntos internacionais, né? Gente, ele não é mais figura proeminente, ele não tem mais poder algum. Ele foi discutir o que no cenário internacional? Que conversa fiada é essa? Bom, e aí a gente vai vendo os verbos, né? O Nicolas Ferreira colocou aqui no post dele. Se você viu a manchete, Bolsonaro se hospedou em embaixada e pensou, vem cá, e daí, né? Que ele está dizendo, né? Se você viu a manchete, Bolsonaro se hospedou em embaixada e pensou, e daí? Fique tranquilo, todo mundo está pensando assim também. Só a mídia mesmo que está narrando como se fosse um criminoso. Mas ele é um criminoso mesmo, ele é indiciado, ele agora está numa situação muito mais complicada, senhor Nicolas. O senhor que foi estudante de Direito, né? Porque não sei se o senhor se formou, né? O senhor deveria saber disso, né? Mas ele usou aqui, Bolsonaro se hospedou em embaixada. Gente, se hospedar... você sabe o que significa se hospedar. É bem diferente disso aí que aconteceu, né, nesse episódio patife. Olha o precedente. Moraes, do STF, viu tentativa de asilo político de Daniel Silveira como motivo para prisão. Então, já tem essa possibilidade sobre a mesa. O ministro Alexandre de Moraes pode decretar a prisão de Bolsonaro, mas primeiro ele vai escutar ali o que vai dizer a figura, mas a prisão é a última das alternativas. O Código de Processo Penal prevê outras. Dentre elas, eu vou mostrar para vocês aqui, a tornozeleira eletrônica. Coluna do G1 do Valdo Cruz. Polícia Federal classifica como risível e patética a nota de Bolsonaro sobre estadia na Embaixada da Hungria. Gente, é ridículo mesmo, né? Ridículo mesmo. Aqui em dado momento, aqui o escritório do Cunha Bueno diz... Nos dias em que esteve hospedado na Embaixada Magyar, a convite do ex-presidente brasileiro, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo, atualizando os cenários políticos das 2 nações. Ele tem como comprovar essas conversas, inúmeras conversas, né? Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui repassadas se constituem em evidente obra ficcional, sem relação com a realidade dos fatos, e são, na prática, um rol de fake news. Bom, a advocacia do Bolsonaro é um troço difícil, né, gente? Se defender um criminoso, trapalhão, falastrão, é complicado. Todos os jornais estão usando verbos diferentes. Após a ação da Polícia Federal, Bolsonaro ficou 2 dias na Embaixada da Hungria. A Folha usou ficou, né? O Estadão. Polícia Federal investigará estadia de Bolsonaro na Embaixada da Hungria. O Globo colocou, Bolsonaro se abrigou. Enfim, mas na verdade ele se escondeu, né? Vocês imaginam o seguinte, na hora que o Bolsonaro estava entrando na Embaixada da Hungria, quem estava entrando na avenida, no mesmo horário, era a Mocidade Independente de Padre Miguel, com o enredo Caju, né? O Bolsonaro vai querer tomar caju, né? Enfim. Mas aí, o Silas Malafaia, como não poderia deixar de ser, né? Colocou um vídeo aqui do Bolsonaro, onde os bolsonaristas acreditam nisso, né? Enfim, eles acreditam em qualquer situação. Mas ele colocou aqui o seguinte texto aqui no vídeo dele, né? Arrebentou a entrevista que Bolsonaro deu à imprensa. Vamos lá ver se ele arrebentou mesmo. Vamos ver o que ele disse. Presidente, o ministro intimou o senhor dar explicação, o senhor vai dar, como é que vai ser isso? Algum crime, porventura, bem na Embaixada?
Olha só, ela faz uma pergunta se o ministro intimou ele a algum crime dormir em embaixada. Bom, quando o cara é indiciado, né? Já está indiciado, a situação é complicada. E quando está sendo investigado, não é de bom tom, né? Mas vai ter que explicar isso lá para o ministro Alexandre de Moraes, né? Mas por que dormiu lá? Eu não vou te responder, tem muita senhora aqui. Tá? Então, Aí o jornalista pergunta, mas por que dormiu lá? Ele não explica, né? Ele não vai conseguir explicar. Eu estava com medo de ser preso, é o que nós sabemos que motivou a ida dele para a embaixada. Que eu sou um covarde, desculpa, gente, eu sou um covarde. Eu fico me sujando todo, para não dizer outra expressão, né? De medo, né? Então ele não pode dizer isso, né? Então ele responde uma pergunta objetiva com uma agressão. E aí vem mais. eu nisso. Porventura dormir na embaixada, conversar com o embaixador, algum crime nisso? Bom, eu vou precisar da paciência. Interessante, né? A pessoa, um criminoso tentando fugir para uma embaixada, e aí não dá certo, aí volta, aí de repente ele é descoberto, aí ele chega para o juiz e fala, excelência, qual é o problema de eu tentar me mocosar numa embaixada onde o senhor não pode me pegar? Porque esse é o propósito, né? Você se abrigar numa embaixada e não poder ser interceptado pela justiça, né? Nível da imprensa. Vou perguntar da baleia? Vamos pensar falar da Marielle Franco? Eu passei 6 anos sendo acusado de matar a Marielle Franco. 6 anos. Aí ele parte para agressão, né? Um discurso agressivo, né? E se vitimizando, né? Olha, ele joga outros assuntos, mas objetivamente ele não respondeu. O que é que ele foi fazer lá na embaixada? Chegou já dali. Acabou o assunto agora? Vamos falar da Marielle Franco? Aí ele, enfim, usando a velha estratégia. Mas os jornalistas também acabam tendo um comportamento muito dócil, né? Que tem que espremer, né? Chega e fala assim, o senhor respeita, o senhor não é presidente agora, o senhor tem que responder a pergunta aqui. Pergunta objetiva é, o que o senhor faz? O senhor vai falar o quê? Não quer falar o quê? Com respeito às mulheres, porque o senhor vai xingar alguém aqui? Vai falar palavrão? A pergunta é desrespeitosa? Enfim. Então são coisas que as redações também têm que tomar mais cuidado, né? Mas a gente vê ainda um nível de blindagem muito grande no tipo de matéria, como mostrei aqui para vocês, da que foi colocada pelo Jornal Nacional. Bom, dentre as medidas que estão previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, tem 9 situações que o ministro Alexandre de Moraes poderia determinar. Comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequentar determinados lugares, proibição de manter contato com determinadas pessoas, proibição de ausentar-se da comarca necessária para investigação e instrução, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica, internação provisória no caso de atos praticados com violência, pagamento de fiança ou uso de tornozeleira eletrônica. Então são essas as situações que o ministro Alexandre de Moraes vai pesar. Agora, do ponto de vista político, né, o Bolsonaro sair com uma tornozeleira eletrônica, ele vai se colocar como uma vítima muito grande, né? Mas isso vai pegar também uma franja de pessoas na sociedade que vão perceber que ele não está com uma tornozeleira eletrônica à toa. Isso está acontecendo em função de algum fato, né? E que fato é esse? Então, certamente todas essas situações serão pesadas pelo ministro Alexandre de Moraes, porque o objetivo final é que se faça a justiça, que o processo transcorra sem nenhum atropelo, embora os insanos continuem cada vez mais, com o apoio da grande mídia, tentando aplacar o que foi o criminoso aqui no nosso país, né, à frente do poder aqui no Brasil. Bem, gente, eu vou ficando por aqui. A gente vai ter que aguardar essas 48 horas, né, para saber aí qual será o desfecho final. Com tornozeleira ou sem tornozeleira? Com mais medidas restritivas ou sem essas medidas? Ou até mesmo a decretação de uma prisão, né? Porque a cara de pau que será usada para explicar o inexplicável pode ensejar aí uma irritação maior do juízo, que pode justificar essa cara de pau como uma forma de decretar logo uma prisão preventiva, né? Bom, saberemos em breve. Um grande abraço, a gente se vê no próximo portal. Tchau!